E aí que entra a epigenética. Agora, né, depois de 30 minutos de explicação, agora que eu vou falar de epigenética. Por quê? Pessoal, epigenética, pessoal, é você influenciar a parte de fora. Não tem como, por exemplo, não dá para eu escolher aqui que eu vou ter cabelo loiro. Não, não é esse lance. Epigenética é você alterar essa composição, né? E alterar essa composição você pode fazer de diversas maneiras. É desde os hábitos de consumo, então alimentação, né? Se você pensar, pessoal, é que nem qual a água que você toma, né? Qual que é o alimento que você come? É transgênico ou não? É orgânico ou não? Porque isso altera seus genes. O açúcar altera seus genes. Muito açúcar, pouco açúcar, sal, né? Remédio altera seus genes. Vacina altera seus genes. Tudo altera seus genes. Mas ao mesmo tempo, né, quando a gente pensa em relação a escalas vibracionais, né, com a física quântica, você altera seus genes. Eu estou falando, por exemplo, como alquimista aqui, né, trazendo diversos conceitos para você, como alquimista da mente, para que você consiga ter vários elementos para você tomar suas próprias conclusões, porque aqui não tem mestre e você não é mestre. Você é mestre, você é mestra da sua vida. Entendeu? Você que tem que assumir essa posição. Se você está com receio, com medo de não tomar uma decisão, aí o problema é seu, não é mais meu. Entendeu? Você que tem que, na verdade, fazer com que, na verdade, você acredite nisso. Tá bom? E quando a gente fala de epigenética, a gente tem todo o diferencial de fazer essas alterações dentro de nós. E quando a gente, na verdade, cada vez mais faz esse tipo de transformação, a gente vê que, na verdade, tem uma inovação dentro de nós, né? Então, assim, você consegue alterar seu gene. Então, por exemplo, se uma pessoa foi constatada por médicos que pode ter uma doença XYZ durante a vida dela, ela pode não ter essa doença, né? E aí, o que o médico vai falar? Ah, então, mas existe essa porcentagem aí que, na verdade, poderia não acontecer, né? Sempre tem uma desculpinha, né? Mas, ao mesmo tempo, falar coisas boas ninguém consegue. É impressionante, né? É interessante notar, por exemplo, como a nossa própria medicina tradicional ela é determinista, né? Por isso que eu estou te falando, existe o determinismo. E essa coisa do determinismo na genética também é extremamente grande, né? Eu até compartilhei, foi ontem, anteontem, acho que foi ontem, mas um prêmio Nobel de medicina, um senhor, Luc Montagnier, ele fez uma entrevista, ele tem 87 anos, né? E falou que, na verdade, essa pandemia foi criada em laboratório, né? O que você acha, um aposentado, um senhor de 87 anos que ganhou um Nobel, você acha que ele iria inferir isso sem ter uma base científica, né? Então, assim, quando as pessoas falam a verdade, as pessoas não querem aceitar. E eu só esperei assim, dar algumas horas para ver os mecanismos, as mídias tradicionais criticarem ele. Quando criticou, aí eu sabia, é verdade. Ele está falando a verdade, entende? Então, por isso que eu te falo, pessoal, cuidado com as fontes de informação que você tem assumido. Porque o que acontece? Como a gente tem o poder dentro da gente, como a gente, na verdade, tem essa autoconsciência e a gente muda a forma que a gente pensa. Porque a lei é mental. Quando você muda a sua mente, você muda tudo, né? Você muda a forma que a sua vida ela se encaminha. Isso é energético, né? Isso é físico, isso é espiritual, né? O grande lance, pessoal, é cada vez mais você entender que isso não é superficial, não é algo que eu estou falando da boca para fora, é científico. Tem pessoas, por exemplo, se curando, né, através disso. Por exemplo, você fazendo meditações avançadas, né, a gente ensina isso dentro da Academia da Alquimia da Mente, com as técnicas também, para que você consiga o quê? Gerenciar isso de uma forma que faça parte todos os dias de uma rotina de sucesso, uma rotina de cura quântica, uma rotina qual você consiga aliar isso e entender que, por exemplo, aquela doença que você tem, na verdade, é uma resposta, né? E a gente pode alterar essa resposta do jeito que a gente quiser, alterando quem nós somos, ou mesmo quem nós achamos que nós somos. Entendeu? Mas se alguém determinar para você que você é assim, vai morrer assim, né? Que é o que eu estou falando, porque impera isso nas faculdades públicas, impera isso na sua vida social, sua família falou que é isso, né? Impera nas religiões, né? As religiões são pré-determinadas. Independente da religião, culto, doutrina, existem crenças limitantes que são milenares, que são passadas de geração em geração.
Que Deus que é esse que, na verdade, você nasceu com um pecado original? Que Deus que é esse que, na verdade, aqui é provas e expiações? Que Deus é esse que é um Deus que castiga, que não perdoa? Eu não acredito nesse Deus, entendeu? Eu, particularmente, não acredito. Minha bandeira é sempre o quê? A sua própria liberdade. Deus é você, dentro de você. A sua própria liberdade te dá liberdade para você conseguir tudo aquilo que você quer. Só que às vezes essa linguagem é subversiva, é revolucionária. Isso afeta tudo que você está vivenciando agora. E se eu te disser que isso é verdade? E se eu te disser que na verdade você tem como alterar seus genes hoje e na verdade falar com que mais pessoas também façam isso? E se eu te disser na verdade que o que estão dizendo no mercado ou mesmo nas notícias é tudo mentira? E aí? É subversivo. Entende? Por isso que eles querem sempre calar as bocas que estão falando a verdade, porque eles não têm argumento. Então, qualquer pessoa que você vê que está sendo perseguida, começa a ler essa pessoa. Entendeu? Porque é o que está acontecendo. Eu tenho mentores meus aqui no Brasil, lá no exterior, sendo perseguidas, porque eles estão falando a verdade. Isso afeta diretamente. Imagina assim, a gente no mundo, pessoal, que na verdade o quê? A gente tem toda a possibilidade de fazer tudo o que a gente quer, não precisa de nada de externo. Você quebra todas as indústrias. Você quebra a indústria bancária, você quebra a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos, né? Você quebra tudo que na verdade está acontecendo, né? E aí o que acontece na maior parte das vezes? Você fica com medo, você fica com receio de fazer isso, né? Mas o que vão pensar de mim, o que vão fazer comigo, né? Não vou fazer nada com você, entendeu? Porque você não entende o seu poder. Às vezes você, na verdade, fica com receio porque aí você volta, na verdade, para a velha mentalidade que você tem. Só que ninguém pode tirar sua percepção. Você não morre. Você não entendeu essa sacada ainda. Você não morre, entende? Esse que é o grande lance. Quando você começa a estudar isso, quando você começa a entender que, na verdade, a verdadeira mensagem, você deixa de ser carne. Se você não acredita ainda em física quântica, você não entendeu ainda a mensagem. Até o memezinho lá que eu tava dançando, entendeu? Eu não sou isso aqui, pessoal. Você também não é esse corpo que você tem aí. Isso é energia. Se você está tão apegado à matéria que você vai morrer, vão te torturar e você vai morrer, por favor. Você ainda não entendeu o recado. Você ainda está sendo mecanicista. Está sendo tão determinista quanto o Charles Darwin falou. E tem gente que acredita ainda que o ser humano evoluiu do macaco. E aí, no caso, até eu vou falar um pouquinho. Enfim, não vou falar por que não evoluiu do macaco, porque eu precisaria de horas para explicar. Mas uma coisa é certa, eu vou te mostrar aqui, né? Só para você ter uma ideia, tá? Existe o cromossomo, tá? E existe essa parte aqui, são 4, né? Você tá vendo? Que eu vou marcar aqui. Essas pontas aqui, ó, tá? Essas pontas, elas são chamadas de telômeros. Foi uma pesquisa que foi realizada, acho que foi em 2002. E aí o que acontece? Tendo essa pesquisa, descobriram para que serve o telômero, né? Então, esses telômeros eles estão em todos os nossos cromossomos de todas as nossas células do nosso corpo. E para que na verdade, a gente tem nesses telômeros? Nós temos esses telômeros, pessoal, para um objetivo muito importante na sua vida, que é longevidade. O que é? Você viver mais, tá? Você viver mais. E aí o que acontece na maior parte das vezes? Eles descobriram como você viver mais e como você viver menos. Existe uma enzima, como eu falei, né? Os cromossomos eles geram enzimas para o nosso organismo. E essa enzima, eles deram o nome de telomerase, né? Em homenagem a um telômero. E a telomerase, ela é um comprimento, né? Então ela tem um comprimento. De acordo com que você nasce, então você está no útero da sua mãe, né? Tem uma série de telômeros e o comprimento ele é grande. Só que ao longo da sua vida, naturalmente, o comprimento dos telômeros nas pontas dos cromossomos vai diminuindo, tá? Mas o que acontece na maior parte das vezes? Você tem como alterar essa degeneração natural, entendeu? Ela vem de uma coisa que, na verdade, as pessoas pouco imaginam, mas existe uma correlação entre o comprimento dos telômeros, ou seja, entre a quantidade de anos que você vive, entre a sua longevidade e a quantidade de estresse. E o estresse como que age no nosso corpo? Através do hormônio cortisol. Então, quanto mais estressada, mais os telômeros eles vão o quê? Diminuir. Quanto menos estresse,
mais os telômeros vão estar maiores. Por que que você acha, você aí ingênuo, que ainda não está entendendo o jogo que está sendo feito, por que que será que a humanidade nunca sai desse padrão de medo? Por que que a humanidade nunca sai desse padrão de estresse? Por que que será que a humanidade, ela parece que está sempre alguém, né? E aí tem gente que quer justificar, não, porque a humanidade precisa passar por isso. Não, porque Deus quer que a humanidade seja prejudicada. Não, mas alguém vai vir nos salvar, né? Novamente você entrou no joguinho deles. Você está sendo controlado, entendeu? Pessoal, estão manipulando a nossa própria energia, entendeu? Dentro de você já existe tecnologia para você viver mais. Só que ao mesmo tempo, se você continuar sendo manipulada pelo externo, você vai morrer antes. É científico, entendeu? Por mais que você queira viver mais, você não vai viver mais, porque existe uma correlação entre cortisol, tá? Entre o cortisol e os telômeros aqui, ó, né? Esses telômeros, ó. Entendeu? Quanto mais você tiver controlar o seu estresse, né? Assim, você ser mestre e mestre de você, mais você vai viver. Mas me diz, agora eu vou fazer uma pergunta bastante inteligente. Qual rede social falou isso pra você? Qual jornalzinho famoso falou isso pra você? Qual organização mundial do Beabá falou pra você? Ninguém vai falar isso pra você. Porque, pessoal, não dá dinheiro. Pessoal, você entende o jogo? Você entende que, por exemplo, quando a gente fala de física quântica é subversivo, é revolucionário? Você entende? Sim, você faz parte desse mundo que eu faço parte? Escreve aqui. Você faz parte. Entendeu? Pessoal, porque a salvação já está dentro de você, entendeu? A cura já está dentro de você.